Bem-vindos a Cabeleireiro de Milhões, o podcast. E hoje eu tenho uma cola aqui, vocês vão me acompanhar. Eu tenho minha amiga Ana, que ela é formada em gestão pública, bancária, hoje é influencer e estudante aqui em Orlando, natural de Brasília, de família mineira. Eu posso dizer que é uma profissional ímpar. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais da vida da Ana hoje, e de como foi essa mudança para os Estados Unidos e o que realmente ela veio buscar aqui, né, Ana? É isso Exato. aí. Estou super feliz com o convite, é uma honra poder estar aqui e contar um pouquinho da minha história. E vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber de você é o que te fez sair do Brasil? Então, eu trabalhava em banco no Brasil, né? Eu sou formada em gestão pública, como o Will falou. E foi a minha única experiência profissional, então eu não tive uma outra experiência profissional antes. Uhum, Trabalhei por 5 anos e nos últimos anos eu me sentia um pouco estagnada, eu sentia que eu não estava usando toda a habilidade que eu tinha ali, né, na empresa. E eu e meu namorado, na época, a gente falou, vamos. A gente sempre vinha turismo pra cá, a gente pensou, o que que a gente pode fazer pra tentar passar uma temporada aqui nos Estados Unidos? Então não veio do nada, a gente sempre vinha turismo pra cá. A gente veio, acho que umas 4, 5 vezes. E na última vez deu aquele start de pensar assim, como a gente pode fazer com que essas férias sejam estendidas, né? Porque a gente uhum. pensa isso quando vem morar, que é umas férias a longo prazo. E aí a gente viu que tinha a possibilidade de fazer um intercâmbio, que estava super dentro do nosso perfil. Eu consegui tirar uma licença do meu trabalho. E a partir daí, a gente começou a criar esse sonho na nossa mente, no nosso coração, de poder vir para os Estados Unidos e passar um período aqui. Então, foi a partir disso. Foi antes da pandemia, inclusive, isso tudo ocorreu no final, mais ou menos, de 2019. A gente deu entrada em toda a documentação, eu tirei licença do meu trabalho, vi tudo que precisava, valores, a gente se desfez de tudo e começou todo o processo burocrático de visto. Uhum. Visto aprovado, isso em março de 2020, veio a pandemia. E foi difícil para você conseguir o visto? Como é que foi esse processo? Não foi tranquilo. Foi tranquilo porque a gente sempre teve um histórico bom de entrada e saída nos Estados Unidos, então a gente sempre cumpriu certinho toda a questão imigratória, a gente sempre fez todos os trâmites corretos, então a gente não teve problema, não teve dificuldade em solicitar o visto. Que Eu bom. É solicitei o aquela visto, foi história que a gente falou tranquila. no primeiro podcast de respeitar as leis e tentar fazer as Exato, coisas da melhor maneira possível, né? exato. Quando você está aqui há quanto tempo agora? Agora vai fazer 6 meses, E você em achou, março. quando você vinha como turista e você tinha aquela impressão de Orlando, de Estados Unidos como turista, e hoje que você mora aqui, você vê uma diferença grande, você acha que ainda é aquele sonho, aquela coisa incrível que todo turista sente quando chega aqui, vai na Disney e se depara com toda aquela É, realidade americana que eu acho bem diferente da brasileira? sim, eu vejo diferença. É diferente a questão de você olhar para Orlando, para os Estados Unidos como turista. Você tem uma outra rotina, aqui é diferente, a vida ela acontece diferente em relação ao Uhum. Brasil, o mercado é diferente, as oportunidades são diferentes, mas aqui eu percebo que para mim as portas abriram de uma forma tão gigantesca que eu realmente não tenho vontade não me vejo morando no Brasil novamente. Então, essa visão do turista para você morar aqui é diferente, mas para mim é mais positivo estar aqui E do você sente que no saudade Brasil. da família? Uma coisa que eu sempre escuto de cliente, Aham. enfim, como todo mundo sabe, eu tô aqui há 10 anos, então eu tenho eu já tive, teve épocas que a gente tinha gente migrando para cá com vistos diferentes. Sim, Eu falo realmente que é uma onda, vem uma onda com o visto, depois o visto muda, depois vem outra onda, e a coisa vai se reciclando e mudando bastante. Mas e uma coisa que eu que eu realmente escuto, assim, aham. do cliente e, obviamente, das pessoas com quem eu me relaciono fora do salão também, que são brasileiras, algumas são brasileiras, é aquela saudade da família, saudade da cultura, saudade do churrasco, saudade de se encontrar com amigos. Você sente essa saudade ou Muito. você acha que Orlando, por ser um lugar eu digo que é o Brasil fora do Brasil, é o lugar Aham. mais perto dos Estados Unidos que você pode chegar como É brasileiro, né? verdade. Como é que é isso para você? Não, eu sinto bastante. Eu sou bastante apegada à minha família, aos meus pais, à minha irmã. Eu sinto bastante. Por mais que você tenha acesso à cultura brasileira aqui, você tem acesso a mercado brasileiro, a comida brasileira, as músicas, Uhum, mas a pessoas que são brasileiros, né? sim. Mas eu acho que nada se compara a você ter os seus amigos de lá. Eu acredito que aqui
Você conhece pessoas boas, mas na mesma proporção que você conhece pessoas boas, você também conhece pessoas que, né, a qualquer momento pode puxar o seu tapete. Então, eu acho que essa questão da confiança que eu sinto falta. É mais Que eu difícil tinha no aqui. Brasil, e aqui é difícil você criar uma relação mais profunda com alguém, você, né, ser aquele amigo que você pode contar numa dificuldade. Aqui a gente vive uma vida um pouco mais solitária, na minha visão. E com você, você já fez amigos, você já tem um círculo de relacionamento. Como é que tá? Não, a gente tem uns conhecidos, mas é difícil dizer amigo de fato, porque é pouco tempo, É. né? Não tem como você criar uma relação de amizade. Mas, graças a Deus, todas as pessoas que têm cruzado o meu caminho são pessoas que eu agradeço imensamente, que têm Ai, me que bom, aberto portas. Você que é um bom. deles, inclusive, que tem me Ai, ai. aberto muitas portas. Eu sou Aham. extremamente feliz. Que bom, que bacana. Então a gente já falou, acho que de dois assuntos que que eu ia te perguntar de Uhum. formas separadas. Como é que foi, por que vir para cá? Enfim, então o que te motivou a sair do Brasil? Você estava buscando uma abertura de portas, de repente novos Exato. horizontes, É, que é isso que você está encontrando aqui. exatamente. Porque quando eu comecei a trabalhar no banco, vou até falar um pouquinho de Aham. como eu comecei. Eu terminei o ensino médio em Brasília, totalmente perdida. Eu não tinha uma área que eu falava, é essa área que eu quero seguir. Eu era, assim, me sentia mediana em muita coisa e eu não tinha um objetivo de fato. Mas eu sempre amei tudo que era vinculado à beleza. Tudo que era vinculado à moda, maquiagem. A minha brincadeira, assim, que eu mais gostava quando eu era criança era pegar as roupas da minha mãe e fazer combinações. Então, eu sempre gostei muito dessa área. Mas eu não me via numa profissão exata. Eu não me via, por exemplo, sendo, é, não sei, stylist, não me via sendo cabeleireira. Então, eu me sentia um pouco perdida. E aí, quando eu terminei o ensino médio, uma tia minha entrou em contato e falou: Ana, tem um curso de um banco, faz o curso, vê se um concurso, vê se dá alguma coisa, né, se você consegue passar. E eu passei, eu fiz totalmente sem pretensão e passei no concurso, assim. Então, eu entrei nessa área de bancária meio que sem ter uma ideia do que de fato eu queria fazer. Quando eu descobri que eu poderia fazer, alinhar a questão da beleza, dos conteúdos, de criar conteúdo digital, sabe, como um trabalho de influencer, eu Uhum. percebi que eu estava agora sim seguindo pro Você tinha caminho encontrado alguma certo. coisa que você gostava, tá? É, E como é que exato. a tua profissão, a tua formação, que eu acabei de esquecer, me perdoa, Gestão pública. de gestão pública aconteceu? Você começou a faculdade depois que você entrou no banco ou antes de entrar no banco? Depois que eu entrei no banco. Como eu te falei, eu entrei totalmente crua mesmo, assim, eu não tinha nem conta no banco aberto. Eles tiveram que abrir uma conta para eu receber o salário. Então eu não tinha ideia do que era entrar no mercado de trabalho. Eu tinha acabado de sair mesmo do ensino médio, totalmente inocente. E aí eu fui começando a entender o que era a vida, o que era trabalhar no banco. Sou extremamente grata, mas eu percebo que para as habilidades que eu tenho, para o objetivo de vida que eu tenho, não estava tão alinhado. Acho que por Uhum, isso que eu senti essa vontade de ir de vir para cá, uhum, enfim, estar em outros uhum. ares, né? Tá. A gente já começou um assunto que eu também ia te perguntar, que está na nossa pauta, mas Aham. eu quero te fazer uma pergunta diferente, então. A pergunta seria, como é que você começou a fazer esses vídeos para a internet? Mas o que eu quero saber é, tendo uma formação superior, que é a mesma Aham. história que eu falei no primeiro episódio, quando eu digo que hoje em dia, antigamente a gente tinha cabeleireiros que viravam cabeleireiros por falta de opção de Sim. mercado de trabalho, existia uma discriminação muito grande contra gay, etc e tal. Então as pessoas eram meio que forçadas a entrar nesse ramo. Hoje, eu percebo, até porque eu tive assistentes no Brasil que eram advogados, que tinham formação superior e que em determinado momento da carreira eles escolhiam fazer uma coisa diferente, né? Aham. Mas o que eu quero saber é o seguinte: como é que a formação superior, como é que o ensino, Uhum. e eventualmente até o trabalho no banco, que é um ambiente mais, eu ia falar burocrático, mas não é a palavra, é corporativo, Aham. te afetou ou te afeta enquanto influencer? E aí você Uhum. vai depois me explicar também como é que você começou a fazer isso. Tá. Então, falando sobre a minha questão acadêmica e o trabalho, através desse trabalho eu consegui entender como me relacionar com pessoas. E relacionar com pessoas tem muito a ver com o trabalho que eu faço agora de influenciadora, porque eu comunico com pessoas. Então, eu trabalhei diretamente com o público. Então, eu consegui entender como falar, como entender a dor daquela pessoa, como ajudar. E eu acredito que
nessa essa questão calma, me fugiu a palavra. Essa experiência me trouxe esse background mesmo. Uhum, Eu acho que o trabalho, tanto no banco quanto o que eu faço agora, o que tem mais de similar é essa questão de entendi. relacionamento Uhum. com as pessoas. E você acha que, por trabalhar num ambiente corporativo, que geralmente, diferente do meu ambiente no salão, Aham, que é muito mais relaxado, mais despojado, a gente fala muita besteira, as aham. pessoas vêm naturalmente para se cuidar e, obviamente, para dividir coisas pessoais, enfim, às vezes até muito pessoais com outras pessoas, mas Sim, é um ambiente muito relaxado. Já um banco você tem, por ser um ambiente corporativo, você tem um comportamento bem diferente, você tem mais regras a regras. seguir. Uhum, Como é que você acha que essa implementação de regra na sua vida pode ter interferido positivamente ou não aham. o trabalho como influencer, etc e tal? Ai, deixa eu pensar. Não estava preparada para essa pergunta. Ai, que delícia. Porque... Mas o que eu acho em relação a essa questão de ser mais tradicional, de ter que seguir uma regra, de entrar numa caixa, para mim foi uma forma um pouco mais negativa, porque eu sempre fui muito criativa, eu sempre gostei de tudo que envolvia criação, tudo que envolvia esse lado mais não tão burocrático que o banco pede. Então, para mim, eu sentia um pouco que eu estava dentro de uma caixa. Uhum, Então, acho que por conta disso, os anos foram se passando, eu fui percebendo que ali não era o meu caminho. uhum, Eu entendo que existem perfis de pessoas, que tem pessoas que se enquadram nisso, que gostam desse tipo de trabalho, mas para mim eu fui entendendo que não era o caminho que eu precisava seguir, uhum. né? Que eu tinha que seguir. Então, Então, é basicamente, foi isso. assim que você iniciou na carreira de influencer. Você já fazia É. vídeos como, ou, enfim, posts em Instagram. Como é que começou esse teu trabalho, assim, desde o início ali? Como é que foi? É, começou assim. Quando a gente tirou o visto para vir para cá, como eu falei, foi em março de 2020, foi exatamente no ano da pandemia. A gente estava com o visto em mãos no começo do mês de março e acho que dia 20, mais ou menos, de março, as fronteiras fecharam. Fecharam. Então, quem estava em alguns países, na maioria dos países, não podiam entrar nos Estados Unidos. E foi a partir daí que tinha que tomar uma decisão. Eu estava de licença do trabalho, então era uma licença não remunerada, eu não recebia salário. E eu tinha a opção de voltar para o meu trabalho ou esperar para ver quando ia retornar né, quando iam abrir as fronteiras de novo. Uhum, A minha decisão foi esperar. Só que eu imaginava que eu esperaria um mês, 2 meses no máximo, e durou mais de um ano. Então, nesse período, eu fiquei com aquela angústia, com aquela sensação de que eu preciso fazer alguma coisa, mas naquele momento eu não queria voltar para o meu trabalho. Eu queria uhum. continuar com o objetivo de vir fazer um intercâmbio. E aí, meu namorado, que era namorado na época, sempre me incentivou. Ele falou: Ana, você gosta de falar sobre maquiagem, de beleza? Posta essas dicas, porque minhas amigas sempre me perguntavam: qual é o perfume que você está usando? Qual é o shampoo que você usa? Qual a maquiagem você usa? E ele falou: as pessoas sempre te perguntam por que você não usa isso como uma forma de é, distribuir, como fala, divulgar esses conhecimentos, né? Foi a partir daí, com muita vergonha, eu fiz o meu primeiro vídeo, gravei o primeiro vídeo, postei no Instagram sobre maquiagem, eu comecei falando sobre maquiagem. E eu recebi um super apoio, então eu vi que ali eu me sentia super bem fazendo aquilo. Então eu comecei com o apoio dele. Ele me apoiou, acho que se não fosse ele, eu não sei se eu teria essa coragem. Eu lembro até hoje, eu gravei um vídeo assim pro YouTube com tudo bem amador, eu não tinha nada, eu tinha um celular, coloquei vários livros assim para ser como tripé e comecei a gravação mostrando tudo que eu usava no dia a dia, mostrando a base que eu usava, o corretivo, e eu lembro que eu estava no banco ainda, trabalhava no banco. E as meninas falaram: Nossa, eu adorei, eu não sabia que você usava esse produto, eu não sabia que tinha que usar a esponja desse jeito. E aí foi legal que eu pude fazer algo que eu gosto e ajudar outras pessoas também, porque eu acredito que tudo que é vinculado ao bem-estar e autoestima deixa a mulher assim mais mulher. A gente precisa disso no dia a dia. Então eu fiquei super feliz em poder ajudar em relação a isso. E foi esse primeiro vídeo que eu postei, falava sobre maquiagem.
E tanto que, assim, eu não tinha feito nenhum curso de maquiagem, chegou um momento que eu falei, eu preciso fazer um curso, eu preciso me especializar, eu não posso dar dica de coisas que eu acho que é e que eu faço em mim, porque por mais que eu fizesse em mim e as pessoas perguntassem, eu tinha que ter um conhecimento teórico daquilo e técnico. E eu fiz cursos de maquiagem, não para ser profissional, mas para poder dar dicas mais pontuais, mais eficientes. E foi assim. E aí eu comecei a publicar vídeos sobre isso. Que Falava sobre bacana. maquiagem, sobre moda, era o principal, assim, o principal Eu acho assunto. que eu te comentei numa situação, numa conversa pessoal, não sei, eu não lembro se a gente chegou a falar disso no primeiro episódio que a gente gravou 2 vezes, Aham. ou se eu só comentei aqui, mas eu tinha muita vergonha de falar Uhum. em telefone, enfim, vídeo, Sim. seja Instagram ou qualquer coisa de mídia social. E eu, durante a pandemia, também foi um momento meio que transformador para mim, porque eu me vi com o salão fechado, não sabia quanto tempo ia durar, não sabia se ia ter dinheiro, aquela mesma situação que todo Exato. mundo passou. E eu me vi numa situação que eu falei, eu preciso realmente fazer alguma coisa. Uhum. Eu não deslanchei, eu não dei continuidade numa carreira de blogueiro igual você, mas eu acho que de alguma maneira eu já influencio pessoas dentro do meu trabalho. Mas durante esse período, uma amiga me falou de uma pessoa que era um coach de mídia social, de marketing digital, Aham. que é exatamente o que a gente vai falar hoje, do que a gente está falando hoje. E aí ela me disse que eu tinha que contratar essa pessoa para me dar dicas e, na verdade, me ajudar, me ensinar Te a instruir. como me colocar pela visão do marketing como profissional cabeleireiro e como aquilo podia me ajudar. Então, eu contratei a pessoa, eu comecei a fazer algumas coisas, mas eu morria de vergonha. Eu tinha Aham. vergonha pelo fato de ser gay, porque estava acima do peso, porque a pele não estava boa, porque a boca não estava grande o suficiente, agora é grande demais. Uhum. Pela voz de Araci, que vendia toque térmico, que todo mundo falava que eu tinha a voz Araci. E, enfim, então, basicamente, eu comecei assim, meio que tentando vencer esse monte de medo. Para você foi igual? Foi igual. Eu tinha muito medo, principalmente porque eu sempre fui muito tímida, então eu tinha dificuldade de falar em público. Eu lembro que eu precisei fazer uma apresentação no trabalho e eu lembro que no dia anterior eu li o texto milhares de vezes, tentando me sentir confiante para poder falar. Chegou no dia, eu não consegui, eu travei. E eu falei, poxa, eu preciso entender o porquê que me trava, por que que eu sinto isso? É medo de julgamento? É medo do que as pessoas vão falar? É insegurança comigo? O que que tá acontecendo? E quando eu comecei a publicar vídeo, eu percebi que eu me sentia bem porque eu poderia errar quantas vezes eu quisesse, era um vídeo gravado, se eu quisesse cortar, enfim. E isso me ajudou a desenvolver a comunicação, porque para eu gravar o vídeo eu preciso falar. E quando você vai praticando, você fica bom naquilo que você sempre faz. Então eu comecei a tentar tirar esses bloqueios da mente, porque eu imagino que até quem tem interesse em trabalhar com a internet ou fazer vídeos, muita gente fala, nossa, Ana, eu não tenho coragem de pegar o celular e fazer assim igual você faz, eu tenho vergonha. A gente tem mais medo do que as outras pessoas vão pensar. A gente não tem, às vezes não é insegurança com a gente se sente confiante, mas eu tenho medo que as pessoas vão falar que eu tô querendo me aparecer, ou que, ai, tem um fio de cabelo aqui errado. Gente, as pessoas são humanas, todo mundo tem né, as mesmas dificuldades. A gente tem que entender que a gente precisa quebrar essas barreiras. Então, eu comecei quebrando barreira fazendo isso. Eu fazia os vídeos em casa, então fui treinando, editava, postava e ia sempre tentando ver o que eu podia melhorar. Então, a cada vídeo tinha uma melhora. E a gente não. O primeiro vídeo que você fizer, quando você olhar 2 anos depois, você vai ver, meu Deus, porque como eu tive coragem de postar isso? Mas você precisou começar para estar onde você está. Então, tudo é um processo, a gente tem que entender isso. E o que as outras pessoas pensam é problema delas, Delas. porque as pessoas sempre vão falar, independente do que você faça. Então, acho que a gente tem que seguir naquilo que a gente acredita. Porque a gente, principalmente aqui, quando você vem aqui para os Estados Unidos, você vai ouvir histórias de milhares de pessoas. Ah, fulano fez aquilo, segue por esse caminho, fulano fez isso, segue aquilo. É. Você tem que tentar encontrar o seu caminho. Porque se a gente ouve muito, a gente fica atordoado, quer seguir um caminho, ah, não é isso aqui, a gente fica perdido, fica inseguro. Então a gente tem que tentar achar o nosso caminho e se sentir Exatamente. confiante naquilo que a O gente mercado faz. de, eu acho que o mercado, essa história de influencer meio que começou aqui nos Estados Unidos, porque é um lugar onde a gente tem Uhum, realmente internet muito mais acessível do que no Brasil e a baixo custo. uhum, Mas eu acho que o Brasil hoje consome muito, mas muito conteúdo
de influencer. Eu acho que é um dos países que mais consome, tirando pela história de BBB, que até hoje funciona no Brasil, Aham. e as pessoas têm como é que chama? São aficionadas, enfim, é aficionada que fala, Aham. né? Enfim, tem uma paixão muito grande Uhum. por assistir a vida dos outros. Eu acho que de alguma forma isso se aplica também na internet, nessa Sim, história de ser blogueira, etc sim. e tal. Então se consome muito, mas muito. Eu acho que hoje mais no Brasil até do que aqui, esse mercado de influencer é um mercado muito grande, com certeza absoluta, é um mercado que gera milhões. Eu tenho uma falha grave hoje que eu não fiz uma pesquisa sobre o tamanho do mercado de influencer no Brasil, mas eu não Aham. tenho dúvida absoluta que é um É mercado gigante. multimilionário. Então, obviamente, tem espaço para todo mundo, tem espaço Com para super certeza. blogueiras que a gente conhece, né, que são super famosas, e tem espaço Sim. para qualquer outra pessoa em qualquer outro nível, social, financeiro, isso não muda muito. Você pode realmente influenciar pessoas de forma positiva, independente se você tem milhões para usar uma bolsa caríssima ou se Uhum. você vai só contar para alguém que você usou o serviço de alguém e que para você foi bom, que você realmente ficou satisfeito. Eu acho que o mais importante é a gente trabalhar com honestidade. E aí Exato. é que entra a próxima pergunta. Uhum. Mas antes de você me responder, eu quero pontuar duas coisas. Eu te Sim. conheci através de uma outra cabeleireira dentro do meu salão, com quem você tem uma parceria já. Sim. Uhum. Que começou desde que você veio para cá, ou de repente desde que vocês se conheceram, não sei exatamente a data. Mas o que me impressionou foi quando você veio aqui, fez os primeiros vídeos, fez a cor do seu cabelo, que ficou Uhum. linda. Logo em seguida você começou. Você fez um trabalho que eu nunca vi ninguém fazer. A Aham. coisa que eu mais escuto desde que eu cheguei aqui, que todo mundo que vem para cá é blogueiro. A pessoa Aham. chega aqui, compra 5 mil seguidores, que já aconteceu comigo trocentas milhões de vezes, que a pessoa lhe manda mensagem no meu Instagram e fala, eu queria saber se você faz parceria. Faço. Quem é você? Da onde você veio? Que tipo de seguidor você tem? Com quem você comunica? Essas coisas são coisas que eu preciso saber, né? Certo. Antes de dar o meu trabalho de graça. Uhum. Obviamente que quando você faz um trabalho bom, existe uma troca. Eu te dou o meu trabalho, você me paga com a parte do marketing, de divulgação do meu serviço. Mas eu acho que o mais importante é você realmente fazer esse trabalho com honestidade, que é uma coisa que eu não vejo em muitas Aham. pessoas que começam nesse mercado achando simplesmente que elas vão conseguir as coisas, entre aspas, baratas, Aham. tá? Então você, quando começou a ligar para o salão para falar, olha, uma seguidora minha perguntou, etc e tal, eu falei, gente, essa menina tá fazendo um trabalho que não tem, até hoje eu não vi ninguém que se importasse. Eu já fiz parceria com gente famosa, eu já fiz parceria com atriz, eu já fiz parceria com apresentador de televisão, já fiz parceria no Brasil, fiz capa de revista, fiz peça de teatro. Nunca ninguém se importou em perguntar ou ligar, falar, olha, fulana de tal me perguntou se pode, se tem. Isso não existe. Eu realmente percebi que você tem uma seriedade, um comprometimento com o seu trabalho Uhum. que eu não vejo em quase ninguém, tá? Então, é isso que realmente me impulsionou a tentar fazer a nossa parceria ir mais Sim. longe, porque eu acho que esse trabalho, quando feito de forma séria, pode realmente te dar frutos. Obviamente, como a Com gente falou certeza. no primeiro episódio, tudo que a gente faz de forma séria provavelmente vai demorar mais para te dar fruto. Sim. Mas esses frutos são consistentes, são Exatamente. duráveis, né? Exatamente. Então, a pergunta é: como é que você vê a banalização do nome influencer hoje? É. O que você falou tem muito a ver com o que eu acredito, porque até antes de responder a sua pergunta, eu fico super honrada com o que você falou, fico super feliz, porque um dos objetivos meu com o meu trabalho é exatamente trazer como fala, ser mais transparente possível. Uhum. Então, eu fiquei super feliz com o que você falou. Inclusive, eu já recebi algumas mensagens falando: Ana, super acredito no que você fala, porque você traz transparência, traz verdade. E desde o primeiro momento que eu falei, eu vou fazer disso não só um hobby, mas uma profissão, eu falei, eu preciso seguir o caminho da honestidade. Eu preciso ser verdadeira, porque isso vai atrair mais pessoas que me seguem por mais tempo. E a questão da banalidade da palavra influencer, hoje qualquer tipo de profissão, existem pessoas que fazem bem, existem pessoas que fazem um serviço ruim. Uhum. E eu acredito que muita gente, como o trabalho de influência é algo fácil de fazer, entre aspas, que é só você ter um celular e publicar um conteúdo na internet,
Então, pessoas que não têm conhecimento técnico, pessoas que não sabem o que estão falando, podem publicar qualquer coisa. E aquilo vai estar para todo mundo, né? Vai estar disponível para todo mundo ver e ouvir. Então, por isso que existe as pessoas que têm medo de contratar uma influenciadora porque ela acha que vai querer só o serviço em troca. Tá, mas o resultado? Então, eu acho que a influenciadora, ela precisa estar focada no resultado que ela vai dar. É claro que ela não pode garantir, não tem como eu garantir um cliente, não pegar um cliente na mão e puxar Claro. para cá. Não, não consigo fazer isso. Mas se eu faço um trabalho que tem início, meio e fim, eu sei com quem eu comunico, eu acompanho essa pessoa, por exemplo, se alguém me manda mensagem, eu respondo, eu faço o máximo para poder trazer a identidade da marca que eu estou divulgando para a pessoa entender que ela precisa daquele produto ou serviço. Então, tudo tem que se encaixar. E voltando para a pergunta da banalização, eu acredito que as pessoas têm esse receio de contratar exatamente por isso, porque infelizmente muitas pessoas usam dessa profissão da forma pior possível. Quem faz as coisas só em troca de serviço, elas não duram por muito tempo. É impossível, a gente não paga conta só com troca. A gente precisa criar, por isso até uma dica para quem quer ser influenciador, quem quer entrar nesse mercado, precisa entender que o trabalho de influenciador, ele começa, ele não é só você fazer uma divulgação de um vídeo, mas você entender qual é a marca e produto que você está divulgando. Será que realmente as pessoas que te seguem comprariam aquilo? Às vezes você está querendo um produto e serviço para você, mas os seus seguidores não querem aquilo. Então, de nada adianta. Você precisa saber se está alinhado com quem te segue. Como você vê isso? Entra no seu Instagram, lá você consegue ver no dashboard, tem as opções de Os insights. informação, os insights, É. exatamente. Nos insights você consegue ver quais são as pessoas que te seguem. É a maioria homem, mulher? Quantos anos tem? Onde eles moram? Você consegue ter todas essas informações. Então, inclusive, até para você procurar um parceiro, uma marca, faça um Media Kit também. O Media Kit é um currículo nosso. A gente tem todas as informações, os nossos insights, os nossos resultados, com quem a gente já fez um contrato ou parceria. Isso é importante para a marca te conhecer. No início, a gente começa a fazer muitos serviços em troca mesmo, muitas divulgações em troca de serviço, porque a gente precisa ser vista para o mundo. A Uhum. gente precisa mostrar esse resultado. Então, no início, você precisa dar mais Do que antes de receber. receber, do que receber. Então, faz parte do processo. É. Então, a banalização da palavra influencer é muito complicado, porque eu percebo que as pessoas, esse termo blogueirinha, as pessoas falam com deboche, ela faz vídeo para internet, isso não é uma profissão, não, né? Enfim, não vai para frente. Eu recebi já mensagens relacionadas a isso, mas eu não ouvi. Eu coloquei, tampei os meus ouvidos e falei, eu vou seguir o meu caminho, porque eu acredito nisso. Eu acredito porque eu recebo mensagem de pessoas que falam, Ana, muito obrigada por essa indicação. Eu fui lá, fui super bem atendida, adorei o atendimento, eu precisava desse tipo de serviço que você indicou. Então, a gente faz uma intermediação, né? O trabalho que as televisões fazem de propaganda, né? Eles estão sendo migrados um pouco para o digital. Hoje você pode ver, a maioria das pessoas vê mais o celular do que uma TV. Exatamente. Então, onde precisa estar essas divulgações, essas propagandas? No celular, nas redes Uhum. sociais, onde a gente mais utiliza. É. Então, é uma profissão que é nova, que muita gente ainda não entende o poder que é. Como qualquer outra profissão, ela precisa ser. Você precisa estudar, você precisa praticar, você precisa ter experiência, fazer networking. E é isso que vai fazer com que essa banalização da palavra influencer seja cada vez mais Esquecida. esquecida. Exatamente. Maravilha. A gente fez uma pausa para ir ao banheiro, aquela Sim. coisinha, né? E tomar Aproveitando que esse programa é um gravado, Prosecco. não é ao vivo, a gente pode. Aí ela acabou de me dizer agora, debaixo de risada, que ela não esperava a pergunta que eu fiz sobre como a profissão de bancária e a tua formação profissional, que é de gestão Gestão pública, pública. pode ter afetado o seu trabalho. Ela falou que ela não esperava Aí eu essa fiquei pergunta, que ela ficou fiquei embananada. nervosa. Mas aí eu perguntei, a minha percepção é, como eu realmente acho que você faz um trabalho como influencer bem diferente do que a grande maioria, na Uhum. minha cabeça, eu pensei, né, ela veio provavelmente da formação que você tinha, do ambiente corporativo, da seriedade, da regra. Então, Legal. e que é uma coisa que a gente realmente não vê na Sim. grande Uhum. parte das pessoas. Por isso que eu te perguntei aquilo. É, Você falou que, obviamente,
aquilo não era, você não se via dentro daquele ambiente, mas eu acho que de alguma forma positiva, na minha cabeça, isso pode ter te Faz total influenciado no sentido. seu Uhum. trabalho. Você me falando agora, eu pude perceber mesmo que fez parte da minha trajetória. Até porque eu não tive outra experiência. Tudo certo? Cadê o meu papelzinho? Será que você deixou lá? Menina, a gente tem ajudante hoje. Rochelle, Tadinho da vai, Rô. continua. Sem dúvidas, essa vai aparecer no podcast. Essa Obrigada. mãozinha. Sem dúvidas fez diferença mesmo. Até porque eu vim de uma família mais tradicional. Eu Uhum. fiz concurso público porque a minha mãe fez concurso público, minhas tias fizeram concurso público, então eu vim de uma família mais tradicional mesmo em relação a trabalho. Tanto que eu acho que eles demoraram um pouco para entender o que eu fazia. Quando eu mandava mensagem, acho que até hoje meu pai não entende muito bem. A minha mãe acho que entende mais. Quando eu mandava mensagem falando sobre alguma conquista que eu tinha feito, ou por exemplo, quando eu gravei o podcast, o primeiro, mandei para a família inteira, fiquei super feliz com o convite. Mandei para eles assistirem. Então eu entendo que é uma profissão nova e que eles não viveram isso. Então, minha família não entende um pouco o que eu faço. Não entendia, né? Agora entende mais. Mas eu acho que sim, a questão do trabalho no banco fez com que eu tivesse uma mentalidade mais certinha de seguir regra, de entender a seriedade de um trabalho, Ainda sendo criativa. ainda sendo criativa, eu faço a junção dos dois. Que bom, que bom. Então, entendido, menos mal. Exato. Eu tenho uma pergunta para te fazer agora, que para mim, assim, como é que você, como eu já te falei, eu acho, a gente tem aqui enfim, uma enxurrada de gente que vem para Orlando que, obviamente, até por conta de visto, etc e tal, alguns não podem trabalhar, outros não têm uma profissão que seja aplicável aqui, Uhum, elas vêm e decidem virar influencers. E aí tem aham. gente que faz vídeos sobre absolutamente tudo. De como você muda, de como você mora, de como você bebe, enfim, coisas assim variadas, né? Sim. E a gente conhece vários blogueiros que são até famosinhos na internet, que falam sobre como é a vida nos Estados Unidos. Mas como é que você vê o trabalho e o campo, o mercado de trabalho para um influencer aqui? Então, eu percebo, falando em relação a influenciadores brasileiros, que realmente é um mercado que tem bastante pessoas, tem muita gente fazendo esse tipo de trabalho. Acredito que porque, exatamente como você falou, às vezes não encontra no mercado de trabalho aquilo que as pessoas faziam no Brasil, né, a sua profissão de fato, e que porque é um lugar muito diferente, então as pessoas têm curiosidade. Quem está no Brasil tem curiosidade de saber como é a vida aqui. Então as pessoas acabam postando, falando, divulgando e usando, né, fazendo o trabalho de influenciador aqui nos Estados Unidos, às vezes até como uma forma não tão correta como é de fato a profissão. Por que que eu falo isso? Eu acho que tem espaço para todo mundo, não tô falando isso porque eu decidi escolher que só tem espaço para mim, de forma alguma, não é isso. O que eu quero dizer é que para você seguir, se você fala não tô fazendo como hobby, eu quero fazer isso como algo sério, você precisa saber qual é a implicação disso, quais são suas obrigações como, né, como um influenciador. Não é só você, como eu falei, não é só fazer um vídeo e postar, é muito mais do que isso. Você tem que estudar o mercado daquele parceiro que você está buscando, estudar as pessoas que te acompanham. Então, por exemplo, quando eu comecei, como eu falei, eu comecei falando sobre maquiagem. Mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu tinha um campo maior, não só falar sobre beleza, para poder ajudar brasileiros que queriam imigrar. Então, eu precisei entender quais eram as pessoas que me seguiam. Então, hoje, a maioria das pessoas que me seguem são mulheres, geralmente mulheres com 1, 2 filhos, que eu consigo perceber pelas mensagens que eu recebo, pelas perguntas que eu recebo, né, uma família pequena, que vem para cá para, de fato, estudar. A maioria das pessoas que me mandam mensagem são pessoas que querem saber mais sobre o visto de estudante, que é o que eu vim. Então, até perdi qual era a pergunta do Como é que você vê o mercado de o trabalho, mercado o mercado de trabalho não, o mercado de de influencer, influenciador, exato. aqui? Então, eu percebo que existe um pouco de dificuldade das pessoas entenderem o que é um trabalho e o que é hobby. Então, Uhum. existem muitas pessoas que, infelizmente, usam a produção de conteúdo, às vezes até para fazer sensacionalismo, que para mim é terrível.
Eu sempre falo isso com meu marido, a gente... Na época de furacão é o pior. Sim, Eu nunca vi uma quantidade tão exagerada de gente sem noção, que às vezes não sabe nem o que a televisão tá falando. O povo vai todo pro telefone filmar o sim. furacão. Eles ficam lá fora esperando o vento chegar, gente. Eu Aham. fico assim em choque. Falam que o furacão vai passar com categoria 25, que vai destruir tudo. E aí vem aqui um sopro. A televisão falando, vai passar lá a 15 mil milhas de Aham. distância. E o povo acha que vai cair aqui. Eu nunca vi É, tanto, isso é tanto muito. sensacionalismo na minha vida. É, isso é muito ruim, acontece mesmo. E as pessoas não checam a informação antes de falar. É surreal, assim, eu recebo alguns comentários. Não sei, vou dar um exemplo. Eu postei um vídeo de uma loja de carros aqui. E aí eu fiz a comparação de um carro de 30 mil reais Uhum, e 30 mil dólares. Qual era a intenção do vídeo? Mostrar o poder de compra. claro. Que com 30 mil reais no Brasil, eu compro um carro ruim, um carro com uma qualidade pior, com um carro mais Velho. velho, um carro manual, que não tem toda a tecnologia, enfim. Com 30 mil dólares aqui, eu consigo comprar um super carro à vista. Era essa a intenção. E choveu de comentários de pessoas que não entenderam o objetivo. Ah, mas você tem que converter, você tem que. As pessoas comentam muito do que elas às vezes não sabem. E aí, isso é ruim porque, como as pessoas comentam, tem muita gente que produz conteúdo também com informações erradas. Por isso que é o que eu sempre prezo. Eu não vou postar nada que eu não saiba. Se eu não sei, eu não vou postar para viralizar, eu não vou postar porque tá na moda falar. Eu vou checar essa informação primeiro, para poder ter certeza que eu estou passando uma informação errada. E se porventura eu colocar alguma informação que eu chequei, mas ela mudou, enfim, eu tenho que ir lá publicar. Gente, me desculpa, eu preciso, né, corrigir isso aqui Claro. que eu fiz errado. Enfim, então eu acho que o mercado de influenciador aqui, ele tá bem, não saturado, mas existem muitas pessoas que fazem produção de conteúdo e que não entendem a seriedade que é um trabalho de Uhum. divulgação. Eu vou te Então, dar a minha opinião sobre o trabalho que aham. você faz. Uhum, Do mesmo jeito que eu presto serviço para um cliente, ou seja, o cliente entra, ele compra o meu trabalho, eu tenho uma obrigação com essa pessoa. sim, Todas as pessoas que vendem conteúdo digital, marketing digital, posts, divulgação, eles são prestadores de serviço. exato. Então, inevitavelmente, se você está fazendo divulgação ou em troca de serviço ou em troca de dinheiro, seja em que área for, você está prestando um serviço. Sim. E a mesma obrigação que eu tenho de tentar entregar um trabalho. Eu digo tentar porque, obviamente, todo mundo eventualmente falha. Isso é normal. Uhum. Enfim, a gente tem que, obviamente, se melhorar todos os dias para evitar essas Sim, falhas, mas a sim, gente tem a obrigação de tentar entregar um trabalho de alta qualidade. E é isso que vai te diferenciar no mercado de trabalho, seja ele qual for, em que país for, entre um prestador de serviço, um influencer que presta um sim. serviço pobre e um influencer que presta um serviço sério, enfim, de seriedade, de Uhum, honestidade, que se importa realmente com o resultado uhum. que aquilo vai dar pro contratante. Enfim, então essas coisas eu acho que realmente são, aliás, esse fator da seriedade, da importância que você dá para o seu trabalho como prestadora de serviço, seja em que área for, em que país for, para o negócio que for, que vai realmente te diferenciar em qualquer lugar que você for. Então, na Uhum, minha opinião, como eu te falei, eu sou muito sério no meu trabalho. sim, E as pessoas realmente, muita gente não entende o porquê que eu faço as coisas do jeito que eu faço. Mas é porque eu tenho um comprometimento com a entrega do meu trabalho, e isso é a mesma coisa que eu vejo em você. Eu vejo que você não é uma pessoa que está na internet caçando um jeito de postar alguma coisa para se beneficiar, uhum, seja da forma que for. Você tem esse comprometimento. E é isso que difere um bom prestador de serviço, um bom influencer, que vai me prestar um serviço de marketing digital, de uma pessoa que está só ali surfando na onda de quem começou esse trabalho lá anos atrás. E, obviamente, há muitos anos atrás isso não era remunerado. Hoje tem várias formas de você ser remunerado. Mas sim. enfim, então tem essas pessoas que estão ali vendo que tem um mercado, elas se jogam ali e fazem de qualquer jeito. Mas, obviamente, tudo que a gente faz pela metade não te leva a lugar algum, né? Não, não é consistente, você não vai conseguir colher frutos por um bom tempo daquilo. Exatamente. Agora eu tenho uma pergunta para você. Sim. Ah, o que você realmente acha, ou quais fatores você acha que são mais importantes ou que podem agregar no marketing, gente, que coisa No horrorosa, no marketing. marketing digital?
Você acha que isso interfere de que maneira nas empresas, nos negócios? Enfim, me conta aí, me fala. Perfeito. Eu acredito que o marketing digital, ele entra na validação do seu trabalho. Independente se você pagou aquele influenciador, se você fez uma troca de serviço, a divulgação daquele produto ou serviço, né, independente do que você faça, ele vai ser visto para muitas pessoas. Aí entra a questão da escolha do influenciador que você faz. Eu sei que são coisas muito gerais aqui que eu tô falando, mas que faz muito sentido para quem quer contratar um influenciador. Eu esqueci a pergunta de novo, A importância do a marketing importância. digital. É. Então, a importância do marketing digital é porque, como eu falei, antigamente a televisão era o principal meio de comunicação, onde as pessoas consumiam, pegavam informações, era através da TV. Comercial, né? Comercial era o principal ponto. Então, você via ali no comercial, você tinha vontade de ir lá no mercado e comprar, ou de contratar aquela prestação de serviço. Hoje em dia, com o celular, com a internet, todo mundo, né, a maioria das pessoas tem acesso às redes sociais. Então, elas passam a maior parte do tempo no Instagram, no YouTube, no Google. Então, é ali que a gente precisa estar atuando, é ali que a sua marca precisa estar. Você tem que pensar onde o meu potencial cliente me procuraria. Principalmente na área da beleza, que é onde as pessoas são muito visuais, como é que você vende o seu produto, aliás, o seu serviço? A pessoa vendo o resultado. Como a pessoa pode ver o resultado? Através de uma foto, através de um vídeo, mostrando o seu processo, mostrando a qualidade dos produtos que você usa, a qualidade da técnica. Então, você utiliza modelos influenciadores para fazer isso. Então, eles são a divulgação e a vitrine do seu trabalho. Você sabe o que eu tenho percebido? Isso não é só comigo, é com várias pessoas de várias áreas diferentes. Uhum, Quando eu posto só a foto do cabelo, o meu engajamento é muito menor. sim. Quando eu posto uma foto de que, sei lá, eu tô num restaurante ou fui viajar, o engajamento é muito maior. E eu acho que as pessoas hoje, até porque, se imagina, olha, eu vou voltar lá, cortar a conversa. Sei lá, 30 anos atrás, a gente namorava quando a gente saía pra boate, Uhum. pro clube, e aí a gente via alguém, aí você ia ali, conversava com alguém, pedia pra alguém falar com a pessoa, e tinha sempre aquela conversa pessoal. Hoje em dia, você sai no restaurante, as pessoas estão assim, né? Com o telefone na cara. Então, esse contato interpessoal já não acontece mais. Essa conversa de sentar para ter um papo sem você ficar com a cara no telefone o Sim. tempo todo, já não acontece mais. Eu acho que a maneira de interação que o ser humano hoje tem por conta de toda a tecnologia que a gente tem e é o acesso fácil à internet, obviamente é através de internet, é do Instagram, Exato. de mídia social, de Uhum. site, de Facebook, seja o que for. Então, eu acho que as pessoas são sedentas para te conhecer, Uhum. saber quem você é. Então, Exato. eu acho que mais importante hoje do que eu postar a foto de costas do cabelo de alguém é postar a foto do rosto. Porque existe uma conexão entre o meu trabalho e, eventualmente, aquela pessoa como ser humano. E mais interessante ainda é o resultado que a gente tem quando a gente põe a cara no vídeo. Sim. Então, na minha opinião, pelo que eu tenho percebido, não de hoje, mas de muito tempo já, quando a gente tem um influencer, seja quem for, uma pessoa, uma Uhum. cliente que não está sendo paga, ela pagou pelo meu serviço, mas ela vai na internet, ela fala, eu adorei, fiquei linda, ou simplesmente posta uma selfie. A selfie dela, para mim, é muito mais interessante do que colocar uma foto do cabelo, porque ela vai me dar muito mais engajamento. Existe uma credibilidade que você Exatamente isso. consegue dar para o trabalho de alguém, o que a gente chama no marketing de prova social, né, Uhum. de autoridade, você cria autoridade, você cria prova social quando você tem uma pessoa, um ser humano, falando do Uhum. seu trabalho ou credibilizando aquele serviço que você prestou ou produto que você vende, seja ele qual for. Então, eu acho que hoje em dia esse trabalho de influencer é, quando feito de forma correta e honesta, ele é Profissional. muito, mas muito mais importante do que você perder só o tempo de tirar a foto do cabelo da cliente. Então, se fica ali uma dica para quem faz esse tipo a gente vai entrar nesse mérito daqui a pouco. Aham. Mas para quem faz, gente, enfim, prestadores de serviço, Sim. foquem nesse tipo de marketing, porque eu acho que ele traz muito mais resultado. Com certeza. Valida de fato o seu trabalho. É. Com certeza. Enfim, então, a outra pergunta é: quais são as dicas que você pode dar para quem está iniciando nessa carreira de influencer? As primeiras dicas que eu dou é você entender de fato quem é que te acompanha. Antes de você pensar em criar um conteúdo, você tem que pensar o que você pode agregar, porque a gente pensa muito
profissão de influenciador, mostrando a vida, eu acordando, eu tomando banho, fazendo aquilo, fazendo outra coisa. Você tem que pensar que você precisa dar um retorno. A pessoa te acompanhando, ela tem que ter um benefício. Só ver a sua vida não vai dar nenhum, não é útil para ela. O que que você pode de fato trazer de benefício? Então, seja dar dicas sobre a área da beleza, dar dicas sobre imigrar, né? Tô dando os exemplos do que eu faço. Então, por exemplo, quem me acompanha, verifica os meus, né, vê os meus vídeos no YouTube, no Instagram, consegue pegar um pouco do conhecimento que eu obtive pelas experiências que eu vivi, pelos erros que eu tive, e consegue ter facilidade nessa imigração, por exemplo, né? Consegue ter facilidade para conseguir enfim, alugar um apartamento, uma casa, comprar um carro. Então, é exatamente isso que eu faço no Instagram. Então, um dos primeiros pontos é você identificar o que que você pode ser útil, o que que você é bom, o que que as pessoas te perguntam. Como eu falei, né, eu sempre sempre recebi perguntas sobre questões de beleza. Então, qual a maquiagem que eu usava, qual shampoo, enfim. Isso me ajudou a entender quais eram as dicas que eu poderia dar. Eu comecei na área da beleza, mas eu entendo que eu poderia agregar, estando aqui nos Estados Unidos, explicando sobre questões de imigrar aqui também, né, para cá, para os Estados Unidos. Então, como eu estava falando sobre as dicas, é você identificar o que você pode ser útil e quem te acompanha. É muito importante você saber quem é que está te acompanhando, porque muitas vezes você está dando um conteúdo legal, um conteúdo que é útil, mas as pessoas que te acompanham não gostariam de ver aquilo. Então, você precisa identificar qual é o seu público. Como eu falei, você consegue identificar isso olhando pelo seu próprio Instagram, você consegue abrir caixinha de perguntas para identificar. É uma pesquisa mesmo, você tem que entender quem está te acompanhando. Mas uma dica é você não ter vergonha, não tenha medo nem vergonha do que as pessoas vão pensar de você. Se aquilo que você acredita e você acha que tem um futuro, segue, faz vídeos, posta conteúdos, busca se aperfeiçoar naquilo que você está fazendo. Não é só porque é fácil você gravar vídeos, faço que eu falo, no sentido de você ter só precisar de um celular, que é uma ferramenta que todo mundo tem. Você precisa buscar conhecimento naquilo, Exatamente. se especializar. É. Então, Falando de busca de conhecimento, eu até falei essa semana, eu acho que a gente tem a obrigação como ser humano de tentar aprender com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Tem aquele ditado muito antigo brasileiro que a gente fala, com certeza tem uma tradução em inglês, mas eu não vou lembrar, que fala, a gente tem duas formas de aprender, né? Ou pelo amor ou pela dor. Então, quando a gente consegue aprender ouvindo a experiência de uma outra pessoa, esse aprendizado ou essa aprendizagem é mais fácil. Exato. E aí que entra o trabalho do influencer, de contar como cuida do cabelo, como imigra, como não sei o que, como faz as coisas direito. Então, isso se torna, para quem tem essa mentalidade de pesquisar, enfim, de começar a procurar informação, é muito mais fácil a gente aprender. Eu acho que esse trabalho é super importante, ainda mais num mundo em que a gente está quase abolindo a internet. Esse movimento começou anos atrás com a internet, né, na minha época de escada, então a gente ainda assistia televisão. Depois com Netflix, quando apareceu o Netflix, a gente não assistia mais o filme da Sessão da Tarde na Globo, então você já começou. Na minha época, tinha Netflix no Brasil, mas eu comecei a realmente assistir aqui. Então, enfim, então essa coisa vai mudando muito, né? Sim. A nossa forma de absorver informação, o jeito ou a fonte mudou completamente da televisão para o telefone. Então, esse trabalho que você faz e que outras tantas pessoas fazem com maestria é extremamente importante. Muito. E o prestador de serviço enfim, a marca que contrata a gente, ele está contratando o nosso. Me perdi no meu raciocínio. Quando alguém procura a gente para fazer uma divulgação, ele está contratando não só uma divulgação de fato, mas toda a credibilidade das pessoas que acompanham a gente. Então, é um trabalho que, poxa, as pessoas que me acompanham são super fiéis, eu recebo mensagem todos os dias, né? Parece até aquela coisa de. O jeito que a gente fala é meio estranho, as pessoas me seguem, não é isso. Mas eu criei uma conexão, é uma troca. Eu dou dicas, eu passo informações e eles também me ajudam. Então, é uma relação que é difícil de você construir do dia para a noite. Então, quem tem a intenção de contratar um influenciador, compra exatamente isso. Essa confiança que as pessoas têm naquele influenciador. Exatamente. Então, faz toda a diferença no Aí, trabalho. a última pergunta que eu tenho para você hoje
Sim. Aqui uma pergunta que obviamente toca a minha profissão e é o motivo pelo qual eu comecei esse podcast, que chama Aham. Cabeleireiro de Milhões, e a gente fala de assuntos que são importantes para cabeleireiros. Sim. Que, como eu falei no primeiro podcast, não são pessoas treinadas, ou seja, não existe uma formação para um cabeleireiro ser um administrador de negócios. Junto com essa administração de negócios, a gente vai englobar a parte financeira, marketing, administração de área, RH, que eu sou péssimo. Ah, enfim, então tem muitas áreas mais que a gente vai mais para frente começar a abordar. Mas no quesito, e eu sinto uma dificuldade muito grande nisso, porque, por exemplo, o meu mercado, o meu padrão de cliente hoje são clientes que vêm, como eu falei no início, né? Elas têm, aqui a gente tem uma vida diferente, não é igual, Sim. igual ao Brasil, onde num salão bacana em São Paulo, por exemplo, que é da onde eu venho, eu posso falar de lá. Aliás, da onde eu venho, não, da onde eu vim e do lugar onde eu trabalhei por aproximadamente uns 10 anos no Brasil. Eu venho de um padrão de ambiente, enfim, Uhum. financeiro que Uhum. possibilita que a cliente vá para o salão com empregada, babá, gente tomando conta da cliente, então ela vai linda, maravilhosa. Sim. É muito mais fácil a gente tirar uma foto bonita de uma pessoa que chega muito produzida do Uhum. que daquela pessoa que não chega produzida. Não é que ela não seja bonita, mas em padrão, falando de estética, o que a gente Uhum. busca em estética, ainda mais na internet, é esse padrão de beleza absoluta que é irreal. Ou aquela vida linda, maravilhosa, que é só que as pessoas postam. Ninguém posta dificuldade, a gente só Sim. posta a taça de champanhe, a viagem bacana. Ai, adoro essas coisas. Mas é difícil a gente conseguir, no dia a dia, de forma realista, tirar foto de todas as clientes. Às Sim. vezes não dá, porque a pessoa não está vestida ou veio com a roupa da academia e de repente não vai ficar bonito no vídeo, na foto, Uhum. ou porque ela Esteticamente. não maquiou. E a gente sabe da importância da beleza para a mulher. Sim. Então, se você não tiver, de repente você não dormiu direito, você tem uma olheira, você não quer tirar uma foto, Sim. né? E nem Uhum. sempre a estrutura do salão permite que você consiga tirar uma foto da cliente, fazer uma maquiagem antes, por um trilhão de motivos, né? Então, eu tenho uma dificuldade muito grande em criar conteúdo, porque no meu dia a dia, ou eu estou trabalhando com a cliente na cadeira, ou eu estou gerenciando o salão, ou eu estou resolvendo um problema, não tenho tempo de Aham. sentar com a cliente na cadeira e fazer uma maquiagem, e Sim. fazer isso, e fazer aquilo. Então, assim, para mim é muito difícil. E Uhum. eu sei que existem pessoas, enfim, tanto aqui, brasileiros e americanos, quanto no Brasil, onde esse mercado de influencer, na minha opinião, e me corrija quem tiver errado, quem tiver dados, pode colocar aqui embaixo, não tem problema nenhum. É muito mais comum hoje em dia a gente usar modelos ou influencers para fazer esse tipo de trabalho, que vêm preparadas, lindas, Aham. maravilhosas, vestidas, às vezes até maquiadas, Uhum. para fazer esse trabalho para a gente e possibilitar que a gente consiga mostrar o nosso trabalho. Então, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: o que você vê ou como você vê a importância do trabalho de um influencer para um cabeleireiro? De que forma eu, como cabeleireiro, posso me beneficiar do seu trabalho? Ou do trabalho de tantas outras blogueiras e Influenciadoras. influencers que a gente tem Uhum. hoje. Exato. O trabalho da influenciadora é exatamente validar todo o seu trabalho, toda a sua técnica, todo o seu resultado que você traz para alguém através de uma divulgação. Então, o que a gente pode agregar é não só trazer uma cliente, de fato, para consumir o seu produto, serviço, mas validar e trazer confiança. Então, quando eu sempre falei, comentei antes, quando a gente faz um trabalho sério, que as pessoas confiam no que a gente fala, e você divulga um produto específico, um serviço, as pessoas vão confiar. Então, gera uma credibilidade. Você não. Calma que eu me perdi no raciocínio. Você não compra, você não contrata, como eu falei, só o combo ali de vídeos. Você contrata a credibilidade que aquela influenciadora tem. Então, um cabeleireiro, quando contrata uma profissional, né, que vai fazer a divulgação daquele serviço, ele tem uma possibilidade de ter um portfólio com aquelas imagens, com aqueles vídeos, e tem um poder muito grande quando você recebe uma indicação de alguém de Uhum, confiança, quando, né, você verifica, fulano está postando nesse salão, poxa, deixa eu conferir, eu gostei desse resultado aqui, deixa eu dar uma olhada. Quando você vê que o Instagram tá todo arrumado, que a casa da pessoa tá arrumada, né, a casa que eu falo é o Instagram, quando você uhum.
entra ali naquela vitrine e você vê que tem várias fotos de resultados, de cabelos bonitos, das pessoas saindo transformadas, gera aquele desejo. Então, o cabeleireiro que não tem aquela possibilidade de tirar a foto de todas as clientes, ou muitas clientes não querem ser Uhum. filmadas ou gravadas, por não ter essa possibilidade, eles podem recorrer a alguém que faça esse trabalho para eles. E além de dar esse material para eles poderem usar onde eles quiserem, quantas vezes quiserem, tem essa possibilidade de dar essa credibilidade mesmo Que pro bacana. trabalho. Ou seja, é Então, um meio que amigos com benefícios. é isso mesmo. Eu não só Exato. consigo usar você como modelo, como, enfim, vitrine para aquilo que é a palavra que você usou, que eu acho que é a mais correta para o meu trabalho, mas como Sim, isso vem com o benefício de você ter uma isso é rede tudo bem. de relacionamentos Sim, que às vezes eu não tenho, ou de você ter acesso a pessoas que às vezes eu não tenho. Então, exatamente. para quem está assistindo a gente é cabeleireiro, se você não está, enfim, se você não tem clientes que vêm produzidas maravilhosas, recorra ao trabalho de uma influencer, de uma modelo, de uma menina, às vezes mais nova, linda, bonita, que vai facilitar o seu trabalho, que vai deixar, na verdade, até você mostrar, porque tem várias coisas que a gente pode fazer em cabelo que em Uhum, algumas situações eu não posso. Um exemplo simples disso, não tem nada a ver com idade, sim. mas eu não posso pintar, ou na verdade não é que eu não posso. Não é comum que uma pessoa, sei lá, de 40 anos, que seja uma advogada, que seja uma administradora de empresa, ela não colocaria um cabelo roxo, Sim. né? Então eu Uhum. posso fazer isso numa pessoa mais nova, que não tem que não está presa a certas profissões, a certos convencionalismos, não sei se é uma palavra em Sim. português, Uhum. para a gente conseguir realmente mostrar aquilo que a gente é capaz de fazer. Não necessariamente precisa ser um cabelo roxo, você pode fazer um loiro, você pode fazer uma extensão de cabelo, que é a minha área. Você pode fazer Sim. várias coisas diferentes. Então, eu acho que Exatamente. nesse sentido, vale muito, muito a pena. Com Além de certeza. você conseguir mostrar o seu trabalho, você consegue ter acesso a uma rede de pessoas que seguem essa influencer ou essa pessoa, que não Uhum. necessariamente precisa ser uma influencer, que eventualmente você não tem. Então, o trabalho de influencer de marketing digital para um cabeleireiro é Faz muito muito sentido. importante, né? É. E é importante também os cabeleireiros identificarem é, pequenos influenciadores ali na região, porque eu sei que a gente às vezes tem a ideia de que alguém com muitos seguidores ou que tem um perfil gigantesco vai dar um baita resultado, né? Ah, vai ser proporcional. Mas às vezes as pessoas que seguem aquele influenciador gigante que tem muitos seguidores não são os potenciais clientes que contratariam o seu serviço. Então, claro, você vai ter uma baita visualização, mas pode ser que você não tenha tanto retorno como você gostaria. Você tem que identificar qual é o seu objetivo. Não, não é errado você contratar um influenciador Claro, grande. Se o seu objetivo é ter uma visibilidade maior, de fato, o seu exatamente. conteúdo, seu serviço vai chegar para mais pessoas, né? Proporcional à quantidade de seguidor. Mas se você quer atingir cliente de fato que possa vir conhecer o seu salão pessoalmente, usufruir do seu serviço, é bom você ter a possibilidade de identificar seguidores, influenciadores pequenos ali da região. Eu acabei de contratar uma empresa no Brasil que é especializada em tráfego pago. E eles não Muito só bom. fazem tráfego pago, como eles têm uma especialização. Não consigo falar, menina, uma Especialização. especialização. Nossa, que difícil. Em negócios locais. Para quem é bilíngue, Basicamente, gente, é assim. ai, que dificuldade. Não é só bilíngue, não, menina. Eu também duas taças, já tô maravilhosa. Enrolando. É. Mas eles são especializados em negócios locais. Então, quando a gente fala de um salão de beleza, é diferente de você fazer uma campanha de marketing para uma empresa grande. Num Uhum. salão de beleza, a gente atende o público local. E de forma local, a gente precisa atingir, para ter resultado financeiro, Aham. a gente precisa atingir pessoas que estão próximas da gente. Sim. Dificilmente alguém vai pegar um avião, não é que é impossível, mas a dificuldade é maior de você pegar um avião e se deslocar de um estado para o outro. Então, essa busca por influencers, por blogueiras, por pessoas que sejam de alguma forma interessantes para o seu negócio, elas têm que acontecer também de forma local, né? Eu acho que é o primeiro passo para você entrar nesse mercado, ou entrar no mercado, ou de repente entrar no movimento do marketing digital e usar as pessoas locais para beneficiar a sua empresa. É Então, exatamente isso mesmo. eu acho que é isso aí. Perfeito. Exato. Então, fica É a dica aí para isso. quem está começando, tanto cabeleireiro como influencers. Sim. Enfim, primeiro o influencer a trabalhar de forma honesta e séria, Aham. e para o cabeleireiro
Procurar, então, no âmbito do marketing digital com influencers, procurar pessoas que tenham o mesmo tipo de público que você atende, ou seja, não Exato. adianta você, se você só atende meninas, adolescentes, você não pode contratar ou fazer uma parceria, não é que não pode. Talvez não tenha o benefício de contratar uma influencer Não faz de sentido. mais velha, ou que de Uhum. repente não está na mesma área que você está. Então é Uhum. importante você saber quem é o seu público, o seu público-alvo, tá? Depois descobrir quem é o influencer ou a pessoa que tem acesso a esse público-alvo, que pode te beneficiar, e então você inicia uma parceria. Então, Exatamente. eu acho que esse esboço do que você faz, para quem você faz, enfim, quem é a pessoa, a idade, onde mora, essas coisas, todos esses fatores que a gente escuta muito hoje na internet são extremamente importantes. Então, se você está com dúvida de como a gente começa esse trabalho, pega uma folha, pega um caderno e começa a desenhar essa persona, tá? Esse Uhum. avatar de quem seria esse seu público-alvo, para então você começar a procura por influencers e pessoas que possam te auxiliar nessa área, né? Exatamente, é isso mesmo. É isso aí. Perfeito. Com isso a gente Resumiu. termina o segundo, eu ia falar o Segundo. primeiro. Na verdade, o terceiro. É, que a gente gravou O primeiro e não primeiro foi o postou. falho. Então a gente termina o segundo episódio do podcast Cabeleireiro de Milhões com essa dica super bacana. Depois a gente pode, se vocês tiverem dúvida, não tem problema nenhum, manda mensagem aqui. Enfim, a gente termina então esse episódio com essa dica Sim. básica, eu acho que é muito, muito básica, de como você vai criar o seu público ideal. Então, uma coisa que eu escutei há anos atrás, aqui nos Estados Unidos, e eu não tinha tanto acesso à informação no Brasil, talvez até por falta de tempo, então eu tenho um pouco mais aqui, apesar Sim. de ser meu tempo é escasso, mas eu tenho um pouquinho mais do que eu tinha lá e Sim. mais acesso. Eu escutei uma pessoa, uma cabeleireira, falando que é educadora no mercado de beleza aqui, falando que a gente tinha que pensar em quem é a nossa cliente dos sonhos. Aham. Então, quando você pensar ali, o que que você faz? Você faz loira? Quem é a melhor candidata para ser loira? Que tipo de cabelo essa pessoa precisa ter? Qual é o Uhum. preço do seu serviço? É um preço médio? É acessível? É caro? É alto? Como é que você vai posicionar esse preço com o futuro mercado? Enfim, onde é que está essa cliente que tem um poder aquisitivo para Uhum. pagar aquele serviço? A pessoa, enfim, o seu público se importa muito com a estética ou não? Enfim, todas essas perguntas você tem que fazer para você mesmo, para que então você consiga realmente desenhar quem é a sua cliente dos sonhos, o que no marketing a gente chama de persona, tá? Exato. Para então você conseguir começar a trilhar aí, ou desenhar o seu projeto de marketing como cabeleireiro, É, exato. né? Inclusive, até complementando o que você falou sobre persona, quando você vai fazer esse exercício de identificar a persona, você pode até dar um nome. Você dá um nome para essa persona. Vamos supor, não sei, Ana Luísa, eu vou falar meu nome. Ana Luísa, você coloca a idade dela, você coloca quais são os interesses dela, onde ela mora, o que que ela gosta de fazer, o que que ela faz nos dias livres. Isso vai te dar um direcionamento até para você conseguir se comunicar melhor quando você grava um conteúdo. Então é importante você fazer isso para ter mais resultado, entender qual é a comunicação. Quando a gente fala para todo mundo, a gente não fala com ninguém. A É. gente tem que saber quem é a pessoa que está ouvindo. Então, quando eu comecei a fazer conteúdo, eu me perdi muito nessa questão. Vou finalizar, né? Rapidinho. Eu me perdi muito porque eu queria falar com todo mundo. Eu preciso alcançar o máximo de pessoas que eu consigo. Mas eu não alcançava ninguém, porque eu não sabia quem era a pessoa que queria ouvir aquilo que eu estava falando. Quando eu foquei de fato que os conteúdos eram para pessoas que queriam imigrar de forma mais sem perrengue, que é até o que eu coloquei na minha bio. Eu coloquei que eu ajudo pessoas a morar nos Estados Unidos sem ter perrengues e sem perder a autoestima, porque aqui a gente acaba perdendo a nossa autoestima, ela vai ficando ali no meio do caminho, na correria do dia a dia, porque aqui a gente não tem tantas facilidades como tem no Brasil de ter alguém que arruma a casa, né, que cuida dos filhos, enfim, aqui geralmente a gente faz tudo sozinho, então a gente vai perdendo essa autoestima no meio do caminho. Então, quando eu identifiquei essas pessoa exata que eu falava, eu consegui ter um crescimento maior, um resultado maior para os meus parceiros. Então, é isso, fica a dica para vocês. Maravilha, a gente encerra por aqui então o primeiro, aliás, de novo, olha o Segundo, erro. O segundo episódio de Cabeleireiro de Milhões.
O próximo a gente vai ter uma convidada incrível, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ai, que legal. Tô ansiosa pra ver. Obrigado, Ana. Beijo, obrigada. Boa Obrigada noite, pela boa noite, oportunidade. bom dia, boa tarde, não sei. Depende da hora Né? que você tá assistindo. Exatamente, mas é isso aí, a gente se vê daqui a pouco. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Obrigada.